Olá a todos, meu nome é José Augusto Menezes, eu sou físico médico, especialista em radiodiagnóstico e medicina nuclear. Eu vou falar para vocês hoje um pouco sobre a proteção radiológica em radiodiagnóstico, focado principalmente na radiologia médica. Bom, aqui tem um pequeno sumário do que vai ser apresentado, Primeiro a gente vai falar um pouco do que é radiação, da produção de raio-x, a interação dessa radiação com a matéria, os possíveis efeitos biológicos dessas radiações e só depois a gente vai entrar em proteção radiológica, uma parte normativa, alguns fatores para redução de dose e no final as aplicações da proteção radiológica. Bom, inicialmente a gente sempre começa, o que é radiação? Igual quando a gente viu lá no ensino fundamental que o vento é o ar em movimento, a gente pode também extrapolar esse conceito para a radiação. A radiação ela é a energia em movimento ou a energia em trânsito e ela pode se propagar no meio material ou não, porque ela se propaga também através do vácuo. Essa radiação, essa energia, ela pode ser carregada por uma partícula, uma partícula que tem massa, então pode ser uma partícula alfa, partícula beta, nêutrons, prótons, ou essa energia pode se propagar através de ondas eletromagnéticas, que é o que a gente chama de fótons. Essa radiação ela pode ser natural ou artificial, e ela pode ser ionizante ou não ionizante, dependendo da quantidade de energia, energia mais alta ou energia mais baixa. Bom, agora em relação à interação da radiação com a matéria. A gente sabe que a matéria é formada por átomos, Os átomos eles têm uma parte central, mais densa, que é o núcleo, e uma parte periférica, menos densa, que é a eletrosfera. Então, os fótons, aquela radiação do tipo onda eletromagnética, podem interagir com os elétrons da eletrosfera e quando eles não têm energia suficiente para arrancar esse elétron, eles podem causar uma excitação. E aí esse elétron vai mudar o seu nível de energia, mas ele não é ejetado do átomo. Essa energia, essa radiação, não tem energia suficiente para arrancar esse elétron do átomo. Isso acontece para radiações menos energéticas. No caso, por exemplo, ondas de radiofrequência, ondas de Wi-Fi, radiação ultravioleta, radiação da luz visível, micro-ondas, são todas radiações não ionizantes que podem, algumas delas, gerar excitação. Claro, tudo isso considerando os átomos de tecido biológico, Já algumas radiações, elas têm mais energia e aí elas conseguem arrancar elétrons. E aí esse processo se chama ionização, porque antes era um átomo neutro e aí ele vai virar um íon, porque ele está sem um elétron em uma de suas camadas, e aí ele acaba sendo mais reativo. E aí isso pode causar algumas questões, ainda mais no sistema biológico. E aí esse processo se chama ionização. Alguns exemplos de radiação que conseguem produzir ionizações no tecido biológico são os raios-x e os raios gama. Isso considerando sempre radiações eletromagnéticas, que são as do tipo onda. Quanto à produção de raio-x, nós temos basicamente dois processos. Um é chamada radiação de freamento, ou em alemão Bremsstrahlung, e o outro é a radiação característica. Sobre o raio-x de freamento, o raio-x Bremsstrahlung, Aqui a gente tem um átomo, o núcleo na região central, os elétrons na região periférica, e aí um elétron de fora
acelerado, ele vai passar próximo do núcleo. Quando ele interage próximo ao núcleo, ele vai desacelerar. Essa desaceleração vai acabar gerando um raio-x de friamento, que é o que a gente chama de Bremsstrahlung, tá? Aqui nesse ponto fica mais fácil de ver, né? O elétron ele vem de fora do átomo, e aí ele chega próximo do núcleo e ele perde energia cinética, ou seja, ele desacelera. E aí nessa desaceleração é gerado um fóton de raio-x, tá? Então esse esqueminha aqui dá para ver bem o que seria o raio-x de friamento ou raio-x de Bremsstrahlung. Já o raio-x característico acontece quando o elétron incidente ele tem energia suficiente para ejetar um elétron do átomo, né? Então o elétron incidente vem e consegue ejetar um elétron do átomo. Com isso, forma-se uma vacância que vai ser ocupada por um elétron do próprio átomo mais externo, que vai fazer uma transição entre as camadas energéticas desse átomo. Nessa transição, o átomo acaba emitindo energia e essa energia ela vai ser característica desse átomo, ou seja, cada átomo tem a sua energia específica durante as suas transições. Por causa disso, a gente chama essa radiação de raio-x característico, porque ela depende do átomo, tá? Com isso, a gente chega no tubo de raio-x propriamente dito. O tubo de raio-x ele é composto de uma ampola de vidro. Essa ampola é deixada no vácuo, né? Não tem ar aqui dentro. E aí, de um lado, a gente tem uma fonte de elétrons, que é o chamado cátodo, que é um filamento, tipo um filamento de tungstênio, parecido com um filamento de lâmpada incandescente, que aí, quando ele aquece, ele começa a emitir elétrons. Esses elétrons eles vão ser direcionados a um alvo metálico, e aí, nesse alvo, eles vão gerar o raio-x de Bremsstrahlung, que é o raio-x de friamento, mas também eles acabam gerando o raio-x característico, né? Esse alvo também é chamado de anodo. Entre o alvo e a fonte de elétrons é colocada uma fonte de energia, uma diferença de potencial, para poder exatamente acelerar esses elétrons que saem do cátodo e chegam ao ânodo. Esse processo de produção de raio-x dentro do tubo, ele é pouco eficiente, tá? Sendo que 99% desses elétrons vão acabar gerando só calor no tubo e menos de 1% vai gerar um raio-x útil para gerar imagem de radiodiagnóstico. Então, esse tubo ele precisa ter uma boa eficiência em dissipar energia, né? Então ele tem óleo refrigerante, o anodo pode ser rotatório, então tem uma série de coisas que podem ser feitas para facilitar a dissipação de calor, porque a produção de raio-x é um processo que não é tão eficiente. Aqui tem o espectro de emissão, tanto de raio-x característico quanto raio-x de friamento, né? Então aqui a gente vê o quê? Que aqui seria um tubo de raio-x com a energia ali, o KVP de 90, tá? Isso significa o quê? Que o raio-x máximo que pode ser gerado é de 90 keV, a energia máxima do raio-x gerado é de 90 keV, e aí a gente vê essa parte aqui contínua desse monte, né? São os raios-x de friamento, os raios-x Bremsstrahlung, que eles podem ter qualquer energia dentro até 90 keV. Sendo que a maior parte dos fótons fica nessa faixa aqui de 1/3 a metade do KVP. No caso, se o KVP a tensão de pico era 90 kV, a energia média do feixe, ou seja, a maior parte da energia, fica aqui entre 30 e 45, de 1/3 a metade.
Já essas raias, essas linhas verticais aqui, são a radiação característica do tungstênio. O tungstênio ele é o alvo do tubo de raio-x, e aí tem as energias da transição entre os elétrons das camadas do tungstênio, que são exatamente nessa faixa de energia, tá? Então, aqui a gente sabe que tem radiação de esfriamento por causa dessa curva e a radiação característica por causa dessas raias, dessas linhas. E agora a gente chega na interação da radiação com a matéria, né? Que a gente tem os fótons de raio-x produzidos no tubo, e aí eles vão ser direcionados ao paciente, e atrás do paciente vai ter um sistema de formação de imagem. E aí, como que essa radiação que sai do tubo pode interagir com o corpo do paciente para chegar ao sistema de formação de imagem e gerar a imagem, né? O raio-x ele pode ser dentro do corpo do paciente, ele pode ser absorvido, ele pode atravessar sem interagir, e aí ele vai interagir com o sistema de detecção, no caso um filme ou um detector, ou ele pode ser espalhado, né? O ideal é que não houvesse o espalhamento, ou que fosse absorvido, ou que atravessasse sem interagir, porque aí se atravessa, ele atinge o filme, e aí ele vai sensibilizar bem o filme. Se é absorvido, ele não passa, o filme não vai ser sensibilizado. Então a gente teria um contraste ótimo, né? Um bom contraste de imagem. Porém, uma parte desses raios-x são espalhados, e aí por isso que a gente tem a imagem um pouco mais borrada, e tem aqueles tons de cinza ali que gera penumbra, né? E aí, por causa disso, isso acaba atrapalhando um pouquinho a qualidade da imagem. O efeito fotoelétrico é a absorção, né? O fóton ele é totalmente absorvido, ou seja, ele transfere toda a sua energia para o material e um elétron é ejetado. Então, quando a gente fala o raio-x vai ser absorvido, é o efeito fotoelétrico, ele é absorvido por efeito fotoelétrico, né? Que pode ser tanto no corpo do paciente ou no detector, né, para gerar a imagem. O efeito Compton é aquele espalhamento, que aí o fóton ele é parcialmente absorvido, ele arranca um elétron, mas ele também gera um outro fóton espalhado. E aí esse fóton espalhado que vai diminuir a qualidade das imagens radiológicas e também pode acabar gerando uma dose nos profissionais que estão envolvidos. Bom, agora a gente vai começar a falar sobre o que a radiação ionizante pode causar no tecido biológico, pode causar no corpo humano, mas isso a gente vai falar na próxima parte da apresentação.